Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Nós vamos ler hoje o prefácio que tem como título A Minha Experiência com Morná Simeona. Quando Joe Vitale me pediu para dividir a minha experiência sobre Morná Simeona, a magnífica Kabuna Lapau, que quer dizer sacerdote que cura com palavras, e guardiã de segredos no folclore havaiano, né? Então é Kahuna Lapau. Imediatamente eu comecei a sentir uma paz profunda e um senso de leveza que sempre senti perto dela. Ela era um ser humano magnífico que lembrava minha avó materna. O nome dela era Amélia e me criou no Chile, e ela tinha um amor incondicional por mim. Claro que não foi preciso estar muito tempo perto de Morná para saber que ela era especial, muito especial. Ela fluía, a natureza mudava ao seu redor. Ela estava sempre oferecendo auxílio com qualquer coisa que alguém precisasse. Ela o olhava como se visse muito mais do que o seu corpo físico. Ela era uma verdadeira curadora. Em 1984, ela veio morar na nossa extensa propriedade, na La Jolla Farms Road, uma área muito privativa no condado de San Diego, Califórnia. E havia 4 casas separadas no terreno, incluindo a minha linda casinha, onde ela ficou por 3 meses. Depois que ela já estava morando ali, havia algumas semanas, todos vinham até a propriedade perguntar se tínhamos um novo jardineiro, se tínhamos feito algo diferente com o paisagismo, porque tudo estava tão vivo, tão vibrante e tão lindo. A própria natureza mudou ao redor dela. Para mim, com meus 30 e poucos anos, foi uma experiência misteriosa, quando estava apenas aprendendo a respeito dos princípios espirituais que regiam a Terra desde a eternidade. Em algumas ocasiões, quando eu regressava de turnês da Money in You, ela me dava tratamentos especiais avançados do Ho Oponopono para purificar a minha energia. E depois me sentia como se eu tivesse tomado um banho, sabe? Era verdadeiramente divino. E ela estava constantemente me incentivando a fazer o processo e pronunciar a palavra Ho Oponopono. Morna era decididamente especial. Ela era da linha dos Kahunas e optou por modernizar o processo do Ho Oponopono, que é a parte dos antigos ensinamentos da runa havaiana. E ela quis fazer isso para ajudar os seres humanos a se libertarem dos traumas e dramas presos no subconsciente. Esses dramas que afetam todos os momentos da nossa vida. E isso, o Ho Oponopono, então se tornou um processo muito poderoso. A decisão de Morná de abrir o segredo tão firmemente fechado pelos havaianos há muitas gerações não a tornou muito afeiçoada em determinados meios, e ela ficou um pouco isolada em alguns. Morná era uma amante da humildade que apoiava todos os seres humanos para se libertarem do comportamento inconsciente, apoiando a purificação profunda do subconsciente. Ela era corajosa e clara em seu propósito, que era ensinar as pessoas a se libertarem de suas próprias limitações, cortarem as cordas Aka que haviam sido criadas havia séculos e ter um alinhamento de família anterior. O Aumakua, Au significa banho ou nado e Makua significa pai. Então seria algo do tipo, o Aumakua é banhado pelo Espírito Santo, né? O Uhane significa mãe e Unihipili significa filho. Esse Uhane, que é a mãe, eles entendem como a mente consciente, a mãe, e o filho, a mente subconsciente.
É como se o nosso consciente fosse o que tem a consciência, fosse a mãe, tem noção das coisas, e o filho é o inconsciente, o que fica descontrolado, a criança, né? Então, eu aprendi que simplesmente dizer a palavra Ho'oponopono purifica o espaço. Olha que legal. E me purifica também, imediatamente. Mas deixe-me contar como que eu conheci a Morná. O meu amado amigo Eric Schmidt, que foi criado em Hilo, na Big Island, no Havaí, me apresentou a ela e também para a aula de Ho'oponopono que ela estava ministrando junto com o Dr. Stan Haleakala, que também é outro ser humano magnífico, agora conhecido como Dr. Heulen. E eles estavam em Los Angeles, em algum momento do ano de 1983. Eu tenho a sensação de que foi em novembro, meu mês preferido do ano, não somente por ser o mês do meu aniversário, mas porque é uma época linda ao redor do mundo, que o outono nos hemisférios norte e primavera, e que é outono nos hemisférios norte e a primavera no hemisfério sul. Então, é uma época muito bonita. Novembro, né? E foi um momento esse muito especial no ano de 83, um final de semana para jamais ser esquecido. A turma tinha todo tipo de gente maravilhosa, incluindo tipos hollywoodianos como a atriz Leslie Ann Warren, que participou da série de TV Will and Grace como amante do pai do Will. E ela também é uma pessoa adorável. E era um grupo muito divertido e nós decididamente nos entrosamos muito durante aqueles 3 dias de purificação. Também foi um momento de rompimento das cordas Aka, que são criadas conforme nos apegamos a pessoas, a lugares e a coisas. E esse processo exigia que nós escrevêssemos listas e mais listas com nomes de pessoas que incluíam praticamente todas com quem tivéssemos um relacionamento, todas as pessoas que pudéssemos nos lembrar e que nos causaram efeito, lugares onde havíamos vivido, veículos que tínhamos utilizados, situações que nos magoaram e aqueles a quem magoamos também. Todas as experiências humilhantes que pudéssemos lembrar, toda a vergonha, toda a culpa que você guarda no subconsciente era incentivada a ser escrita nessas listas. Então, a partir desses exercícios, dizer que o lugar ficou desconfortável é pouco. Foi particularmente interessante escrever a lista de pessoas com quem se teve contato sexual. Foi quando eu assimilei a enormidade e a importância de se proteger a energia. Fazer sexo com alguém é a forma mais veloz de captar não somente a energia do seu parceiro, mas de todas as pessoas com quem aquela pessoa já teve contato sexual. Potencialmente, isso pode representar a energia de centenas e centenas de pessoas, conforme vocês fazem sexo com outra pessoa. Ela e Stan, eram excelentes professores. Eles ensinavam contando histórias maravilhosas e contos de muitas pessoas de quem haviam ajudado ao longo dos anos. E há muitas a serem compartilhadas aqui, mas uma que eu achei interessante foi que a Morná adorava o ator Tom Selleck, que é o astro do programa televisivo Magnum P.I., que era filmado no Havaí na época. A Morná estava sempre purificando Tom Selleck, este ator. Eu o conheci 1 ano antes no Havaí e eu não pude deixar de pensar que ele era muito abençoado por ter alguém como Morná constantemente a purificá-lo. Quando ele deixou os holofotes para uma vida bem mais tranquila, com a nova esposa e filha, eu não pude deixar de pensar se ele não havia sido influenciado pela prece do Ho'oponopono. É bacana vê-lo de volta no seriado de TV Blue Bloods, que ele participou. E ela compartilhou conosco que atores, celebridades, astros do esporte, políticos, os que estão na visão do público, particularmente correm muito perigo energético,
por conta de todas as projeções que são focadas na direção deles. E essas pessoas podem potencialmente possuir milhões de cordas Aka por causa de toda essa atenção, das projeções sexuais que recebem, projeções positivas, projeções negativas de todos os jeitos e maneiras, todos os pensamentos de fãs que diminuem sua força vital, seu poder pessoal e a capacidade de se manterem purificados. Por isso eles correm risco energético. Nossa, isso foi bem intenso de ouvir tudo isso. Eu comecei a me imaginar se esse não seria o motivo para que belos símbolos sexuais como Marilyn Monroe tivessem uma vida tão difícil. Eu comecei a ver as coisas de forma diferente, então. A minha vida mudou depois daquele final de semana. Eu me senti como se eu tivesse tomado um banho com a duração de uma vida inteira. Que a minha vida, a minha energia nesta vida tinha sido purificada para sempre. E que era a minha responsabilidade manter a minha energia daquele jeito, pura. E eu tenho o meu resumo do processo do Ho Oponopono constantemente comigo. Tem ficado atrás do meu calendário anual de eventos desde os anos 80. E eu faço cópias dele e coloco no meu computador, no meu iPad, no meu iPhone. E nos foi ensinado que nós deveríamos deixar o nosso livro do Ho Oponopono sempre aberto, nos nossos carros, para ensinar o subconsciente do carro a se manter limpo. Eu não posso deixar de achar que isso ajudou. Não tenho um acidente de carro desde um bem pequeno, que foi em 76, antes do processo do Ho Oponopono. Depois disso, nunca mais eu tive nenhum acidente de carro. E eu tenho feito o processo do Ho Oponopono em todos os lugares do mundo por onde eu viajei, exceto em Bali, na Indonésia. Eu comecei a fazer lá e uma sensação muito forte disse não. Senti que não era para fazer. E mais tarde eu fiquei sabendo que eu me havia guiado corretamente. Bali tem os seus próprios rituais lá, a sua própria energia. E é sempre bom seguir o seu guia interior. Da última vez que eu falei com a Morná era meados de 1989. E o meu então sócio na época, o Robert Kiyosaki, da série Rich Dad, Poor Dad, né? Pai rico, pai pobre, vocês devem saber. Esse meu sócio, então, e eu regressamos a Big Island, no Havaí, para ministrar a nossa Accelerated Business School para empresários, né, que era uma escola de business para empresários, que acontecia no Kona Surf Resort, que já mudou de dono algumas vezes, que é uma propriedade magnífica ao lado de Kyohou-bai. Então eu liguei para a Morná para que ela pudesse pegar um voo até este lugar. Nós sabíamos que ela amava Big Island, no Havaí, né? Para ela abrir uma turma com a prece do Ho Oponopono. E ela disse: meu bem, eu estou cansada demais. Não estou tão bem como antes. Faça você. E eu fiquei estarrecido com a notícia, pois me foi dito por uma grande kahuna para liderar um processo público do Ho Oponopono. Diante de um grupo muito bem sucedido de empresárias, já que ela não pôde vir, ela pediu que eu fizesse. E eu me senti meio incerto, com uma responsabilidade tremenda. Imagina, conduzir uma prece do Ho Oponopono. E ela me garantiu que toda a região, a Bahia, o Complexo Hoteleiro e a Big Island, havia sido programada com a prece e que eu não tinha com o que me preocupar, que faria um ótimo trabalho. E eu me sentia tranquilo e pronto. E no final realmente fiz um bom trabalho, como deixaria de fazer se estou fazendo o Ho Oponopono, certo? E dali em diante eu conduzi todas as preces do Ho Oponopono em todas as nossas aulas. E além disso também, e aí ganhamos muito movimento e muito sucesso. E eu não voltei a falar com a Morná pessoalmente depois disso.
Alguns anos depois eu descobri que ela havia falecido no começo de 92. E embora eu tivesse ficado entristecido por não poder mais pegar o telefone e falar com ela, e nem ter um dos seus tratamentos maravilhosos, nem aprender aos pés dela, eu ainda sentia a sua presença, como sempre. E ela é e sempre será uma força maravilhosa na minha vida. Realmente sinto os seus ensinamentos, os ensinamentos do Dr. Hale Akala, que é o Dr. Helen, né? E a prece teve um impacto tremendamente positivo na minha vida e no meu negócio. A parte da prece, essa que eu me refiro, é a prece Paz do Eu, que diz assim: que a paz esteja com você, toda a minha paz. A paz que é o eu, a paz que sou eu. A paz contínua, agora e para sempre. A minha paz eu lhe dou, minha paz eu lhe deixo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Ela nos ensinou que ao entrarmos no nosso carro ou num avião, ou num trem ou qualquer veículo, nós devemos cercá-lo com 300 milhões de paz do eu. Particularmente me lembro disso quando embarco em aviões e então durmo profundamente, porque eu sei que estou protegido. E eu tenho muitas histórias do Ho Oponopono para contar, muitíssimas, um número grande demais para esta edição, mas podem ter certeza de que pelos últimos 30 anos, posso honestamente dizer que a prece do Ho Oponopono tem sido uma força tremendamente orientadora e protetora para mim. A palavra em si só, a palavra Ho Oponopono, está constantemente nos meus lábios. Eu já a utilizei em ocasiões felizes e tristes. Sei que o alinhamento da minha família interior é crucial para a minha paz de espírito, para a clareza mental que eu preciso para administrar uma empresa global e para atrair os parceiros profissionais maravilhosos que eu já possuo há décadas. As pessoas incríveis que lecionam nossos programas, as pessoas que participam e a fantástica rede de contatos que eu tenho, e o amor e a ligação que eu tenho com os meus entes queridos. O meu sucesso e prosperidade decididamente foram impulsionados pelo trabalho duro e o uso de princípios conscienciais e profissionais sólidos que ensinamos. E não há dúvida de que o vento que impulsiona as minhas asas é o Ho Oponopono. Citando a frase final da prece, que o eu continuamente abençoe todos os envolvidos no processo do Ho Oponopono. Somos libertados e pronto. Agora estamos no abraço divino do Criador. Aloha! Então, pessoal, esse é o áudio de hoje, prefácio, né? Iniciando apenas. E não tem muito o que acrescentar, né? Maravilhoso esse início. Eu já comecei a sentir uma vibração aqui muito boa, muito gostosa para a gente iniciar esse livro. E eu espero de coração que ele seja cheio de energia positiva para a gente. Um ótimo dia a todos vocês, onde quer que vocês estejam, e até o próximo áudio.